Olá, bom dia! Pode chegar, você é mais do que bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8h31 pelo horário de Brasília. O convite é o de sempre, de todas as manhãs. Vamos juntos começar esse dia bem informados. A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, 14 de março. Vamos então aos destaques. Ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, deve prestar depoimento à Polícia Federal sobre o caso das joias sauditas enviadas para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bombeiros encontram corpo de uma mulher no rio Tietê, aqui em São Paulo, e investigação apura se há ligação com o temporal que atingiu a cidade nesta segunda-feira. Nos destaques internacionais, relatório aponta que guerra na Ucrânia fez importação de armas disparar na Europa. E a gente mostra ainda o Museu da Vacina, a primeira exposição sobre vacinação aqui na América Latina. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. O ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, deve prestar depoimento à Polícia Federal hoje sobre o caso das joias milionárias enviadas pela Arábia Saudita ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Policiais também vão ouvir Marcos André Soeiro, ex-assessor que tentou entrar com os itens no Brasil sem declará-los à Receita. Vamos conferir. O ex-ministro e o assessor devem explicar a entrada das peças milionárias no país e também esclarecer os pontos que ainda há dúvidas. Um dos pacotes com colar avaliado em 16 milhões e meio de reais foi encontrado por servidores da Receita Federal na mala de Marcos André, quando ele desembarcava no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Os itens não foram declarados e, por isso, acabaram apreendidos. A lei determina que, para entrar no país com mercadorias classificadas como pessoais e com valor acima de $1.000, o passageiro precisa pagar imposto de importação, equivalente a 50% do valor do produto. E quando o passageiro omite o item, como foi o caso do assessor, tem que pagar ainda uma multa adicional de 50% do valor. Independentemente de ser um presente pessoal ou um presente para o Estado brasileiro, deveria ter sido comunicado ao fisco. Se as joias fossem colocadas como presente oficial para o Estado, poderiam entrar no Brasil sem o pagamento do imposto. Nesse caso, as peças teriam que ficar com a União. Imagens das câmeras de segurança do aeroporto de Guarulhos gravaram Bento Albuquerque dizendo que as joias eram presentes para Michele Bolsonaro. Mas os itens não foram classificados como pessoais e nem como presente oficial do Estado. Dos materiais revelados até agora, não há indicação de Bento nas tratativas, mas não se sabe qual foi o grau de envolvimento do ex-ministro para que as joias integrassem o acervo pessoal de Bolsonaro. E aquele segundo estojo com as joias dado pelo governo da Arábia Saudita ao ex-presidente Jair Bolsonaro será entregue ao Tribunal de Contas da União. Quem traz para a gente mais detalhes é a repórter Jaqueline Fonseca. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro informou à Polícia Federal que vai devolver as joias que ganhou da Arábia Saudita. A defesa pede que as joias fiquem sob custódia do Tribunal de Contas da União até que o julgamento sobre o caso seja concluído. A manifestação da intenção em devolver as joias foi espontânea. Na semana passada, o ministro Augusto Nardes, relator do caso aqui no Tribunal de Contas da União, determinou que Bolsonaro não usasse nem vendesse as joias. O Ministério Público de Contas entrou com um recurso sobre esse despacho, pedindo que Bolsonaro fosse obrigado a devolver as joias. Este recurso, no entanto, ainda não foi analisado pelo plenário do Tribunal de Contas da União. As joias em questão entraram no Brasil em 2021 e foram trazidas pelo então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, após uma viagem oficial à Arábia Saudita. Segundo a Receita Federal, o estojo de joias com caneta, abotoadura e um relógio entrou no Brasil de forma ilegal. Isto porque, se fosse um presente para o Brasil, esta informação deveria ter sido declarada na alfândega. Por outro lado, se fosse um presente de caráter personalíssimo, o imposto sobre as joias deveria ter sido recolhido, o que não aconteceu.
Por esta razão, várias investigações estão em andamento para apurar as responsabilidades sobre o caso. Na Câmara dos Deputados, parlamentares ligados à base do governo estão colhendo assinaturas para tentar abrir uma comissão parlamentar de inquérito. Este assunto também é alvo de investigação na Polícia Federal, na Controladoria Geral da União, no Ministério Público Federal e aqui no Tribunal de Contas da União. De Brasília, Jaqueline Fonseca. Aos 77 anos, morreu o ex-ministro Eliseu Padilha. Ele fazia tratamento contra um câncer no estômago no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Filiado ao MDB desde 1966, foi ministro de Estado nos governos de Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff e Michel Temer. Segundo sua assessoria, o velório será realizado amanhã a partir das 10 horas no Palácio Piratini, sede do governo estadual na capital gaúcha. Depois, o corpo será levado para o Angelos Memorial e Crematório para a cerimônia restrita aos familiares. Padilha deixa a mulher e 6 filhos. E os fiscais da Agência Nacional de Petróleo percorrem o país inteiro para conferir a comercialização dos combustíveis. E toda vez que sai um balanço, não faltam irregularidades. Em São Paulo, a fiscalização da Agência Nacional de Petróleo autuou um posto por vender gasolina adulterada. O combustível tinha 51% de etanol anidro, enquanto o estabelecido pela legislação é 27%. Outro posto foi notificado por não ter os equipamentos para realizar o teste do combustível, que pode ser solicitado pelo consumidor. Em Diadema, uma revenda de gás foi fechada por falta de segurança nas instalações e 85 botijões foram apreendidos. O mesmo ocorreu em Sandovalina. A ANP também encontrou irregularidades em Santa Catarina, Mato Grosso, Minas Gerais, Bahia, Ceará, Alagoas e no Espírito Santo, onde 6 autos de infração e 3 de interdição foram emitidos. Em um dos casos, o óleo diesel apresentava aspecto turvo e sujo. No Rio Grande do Sul, 23 postos foram vistoriados em 7 municípios. 4 postos foram autuados por descumprirem notificações de interdição, ou seja, estavam funcionando após determinação de interdição em vistoria anterior. Durante a vistoria, os fiscais da Agência Nacional de Petróleo observam a qualidade do combustível, os equipamentos utilizados nos postos, além de documentações, licenças e a forma como os preços são apresentados ao consumidor. Os postos autuados podem pagar multas de 5 mil a 5 milhões de reais, a depender da infração cometida. Essa vistoria é realizada periodicamente pela Agência Nacional de Petróleo e conta com a ajuda dos PROCONs nos estados. Desta vez, a vistoria foi realizada em 19 unidades da federação. No Mato Grosso do Sul, Paraná, Maranhão, Pernambuco, Distrito Federal e Goiás, a fiscalização não encontrou irregularidades. A vistoria foi realizada entre os dias 6 e 9 de março e o resultado foi divulgado nesta segunda-feira. O consumidor que quiser fazer alguma denúncia sobre o mercado de combustíveis pode entrar em contato com a ANP no telefone 0800 970 0267, repetindo, 0800 970 0267. E agora, mudando de assunto, 3 capitais já começaram a aplicar a vacina bivalente contra a Covid em grávidas e também nas mulheres que tiveram filho há pouco tempo. A aplicação acontece em todas as clínicas da família, centros municipais de saúde e alguns pontos externos. Ainda nesta segunda, o Planetário da Gávea reabriu seu posto de vacinação. Para receber a bivalente, as grávidas precisam apresentar o cartão pré-natal. Já as puérperas precisam levar a declaração do nascido vivo ou certidão de nascimento do recém-nascido. A vacinação também continua para idosos com 60 anos ou mais e imunossuprimidos graves a partir de 12 anos. O intervalo entre as doses é de 4 meses. Nesta terça-feira, a Prefeitura do Rio inicia a 4ª fase da campanha de vacinação para trabalhadores da saúde. E a vacina bivalente, que protege de variantes como a Ômicron, também está sendo aplicada em grávidas e puérperas em João Pessoa
Pessoa, na Paraíba, e em Natal, no Rio Grande do Norte. O corpo de uma mulher foi encontrado pelos bombeiros entre os rios Tietê e Tamanduateí. A corporação investiga se há relação com as fortes chuvas que atingiram a capital paulista nesta segunda-feira. Os socorristas do Corpo de Bombeiros retiraram o corpo de uma mulher de dentro do rio Tietê. A polícia militar informou que a vítima foi encontrada por volta das 6 da tarde, apresentando lesões na cabeça. O caso foi registrado como morte suspeita pelo Distrito Policial da Casa Verde, que solicitou perícia ao local e exames. A forte chuva que atingiu a capital paulista nesta segunda provocou alagamentos nas ruas, deixou carros boiando e causou muitos prejuízos. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, até às 5h30 da tarde, haviam 28 pontos intransitáveis espalhados pelo município. A Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio municipal de veículos e de caminhões por conta da forte chuva e dos transtornos causados por ela. O Corpo de Bombeiros informou que até às 4h30 da tarde foram abertos 21 chamados para quedas de árvores, 56 para enchentes e alagamentos e 2 para desabamentos na Grande São Paulo. Veja a seguir, relatório aponta que guerra na Ucrânia fez importação de armas disparar na Europa. E a gente mostra ainda o Museu da Vacina, a primeira exposição sobre vacinação na América Latina. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta ao vivo, 8h45 pelo horário de Brasília. Vamos agora de destaques internacionais. Um relatório apontou que a importação de armas disparou na Europa. A invasão da Ucrânia beneficiou os Estados Unidos e fez com que o país tivesse um papel significativo como fornecedor global de armamentos bélicos. Um relatório do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo mostrou que o número de importação de armas nos países europeus cresceu cerca de 47%, principalmente após o início do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Já o número de transferências de países europeus que fazem parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, aumentou em cerca de 65%. O Instituto analisa e compara o comércio armamentista global em um período de 4 anos. O estudo, que analisou o período de 2018 a 2022, mostrou que o comércio internacional de armas, no geral, diminuiu pouco mais de 5% em comparação com o relatório anterior. Mesmo assim, o temor de uma escalada na guerra contribuiu para o aumento das importações. O documento mostrou ainda que, antes do conflito, a Ucrânia não tinha um papel relevante no comércio internacional de armas. Após o início da invasão, o país se tornou o terceiro maior importador de armas do continente em 2022. Ainda segundo o relatório, os 5 maiores exportadores de armas do mundo são os Estados Unidos, Rússia, França, China e Alemanha, sendo que os Estados Unidos são responsáveis por 40% das transferências globais de armas. A Austrália vai comprar submarinos nucleares americanos em um acordo novo e ambicioso. A aquisição faz parte de um plano dos Estados Unidos, Austrália e também do Reino Unido para reforçar a influência do Ocidente na região da Ásia-Pacífico. A Austrália anunciou nesta segunda-feira que irá comprar dos Estados Unidos 3 submarinos de propulsão nuclear e possivelmente outros 2, e que irá fabricar um novo modelo com tecnologia americana e britânica, dentro de um projeto ambicioso para fortalecer o Ocidente na região Ásia-Pacífico. Este investimento será um catalisador para inovações e descobertas de pesquisa que irão reverberar em toda a economia australiana e em todos os estados e territórios. O presidente Joe Biden recebeu o premier da Austrália, Anthony Albanese, e do Reino Unido, Rishi Sunak, em uma base naval de San Diego, na Califórnia, para anunciar o projeto. Biden disse que os Estados Unidos salvaguardarão a estabilidade na Ásia-Pacífico por décadas
e que a aliança fortaleceria as expectativas de paz pelas próximas décadas. Estamos anunciando as etapas para realizar nosso primeiro projeto AUKUS, desenvolvendo a capacidade submarina de propulsão nuclear armada convencionalmente da Austrália. Quero ser claro com todos desde o início, para que não haja confusão ou mal-entendido nesse ponto crítico. Esses submarinos são movidos, não submarinos com armas nucleares. Eles são movidos à energia nuclear, não com armas nucleares. Conhecida por seu acrônimo em inglês AUKUS, a associação entre Austrália, Reino Unido e Estados Unidos permitirá substituir a frota de submarinos por uma de propulsão nuclear, que agregará uma força substancial à Aliança Ocidental, que busca conter a expansão militar da China. E o governo dos Estados Unidos aprovou um polêmico projeto de uma empresa petrolífera no Alasca. A medida põe à prova a promessa feita pelo próprio presidente Joe Biden de não permitir novas perfurações de petróleo e gás em terras federais. A aprovação ocorreu apesar da pressão de grupos ambientalistas. Reduzido a 3 áreas de perfuração das 5 inicialmente solicitadas pela companhia, o projeto Willow está localizado na área conhecida como Reserva Nacional de Petróleo, em terras estatais do Alasca. A medida põe à prova a promessa feita pelo presidente Joe Biden de não permitir novas perfurações de petróleo e gás em terras federais, que são supervisionadas pelo Departamento do Interior. Legisladores do Alasca e patrocinadores do estado defendem a medida, alegando que vai gerar milhares de empregos e contribuir para a independência energética do país, com uma produção máxima de 180 mil barris de petróleo por dia, ou 576 milhões de barris em 30 anos. FMI e Argentina chegaram a um acordo quanto ao programa de renegociação de dívida do país. Se aprovado pelo Conselho Executivo do FMI, o país sul-americano terá acesso a aproximadamente 5 bilhões e 300 milhões de dólares. O Conselho deve se reunir nas próximas semanas. O FMI aprovou em março do ano passado um programa de ajuda para a Argentina no valor total de 44 milhões de dólares em 30 meses. Em um comunicado, o FMI disse que a gestão macroeconômica prudente no segundo semestre de 2022 apoiou a estabilidade e ajudou com alguma margem para garantir os objetivos do programa. O acordo está sujeito à aprovação da direção executiva do FMI, que deve se reunir nas próximas semanas. A revisão teve como objetivo avaliar os progressos e chegar a acordos sobre um pacote concreto de políticas para abordar de forma duradoura os desequilíbrios macroeconômicos e limitar as vulnerabilidades futuras da economia argentina, indicou o fundo. E foi inaugurado o primeiro museu da América Latina totalmente dedicado à vacina. O espaço é interativo e promete explicar como os imunizantes foram desenvolvidos e a sua importância. Vamos acompanhar juntos na reportagem da Bruna de Jaimo. Em 2020, o mundo parou para ver essa imagem. A aplicação da primeira vacina contra a Covid-19 no mundo aconteceu na Inglaterra e foi um marco para todos aqueles que esperavam ansiosos pela volta das rotinas depois que a Organização Mundial da Saúde declarou que estávamos passando por uma pandemia. Fazendo uma breve viagem no tempo, voltando para 1796, nós conhecemos o médico inglês Edward Jenner, que passou mais de 20 anos estudando a varíola. E foi durante uma experiência um tanto quanto arriscada que ele percebeu que havia feito uma descoberta revolucionária: a vacina. Mais alguns anos se passaram quando, em 1799, ela começou a ser produzida, se tornando a forma mais eficaz de acabar com epidemias. É como se fosse um cuidado coletivo, né? As pessoas têm a oportunidade de cuidar de si próprias, da população, das pessoas que elas amam. É importante para prevenir várias doenças. Nós acabamos de passar por uma pandemia, né? Então, para prevenir outras que podem vir. É bem melhor prevenir do que remediar. Então, a melhor maneira de se prevenir é tomando as vacinas. E a primeira vacina chegou ao Brasil em 1804, trazida pelo Marquês de Barbacena. E agora, 219 anos depois, em 2023, surgiu o primeiro Museu da Vacina da América Latina.
Uma experiência totalmente imersiva que promete mostrar aos visitantes a importância da vacinação no mundo. Aqui, os visitantes vão poder conhecer de forma cronológica a evolução da ciência no desenvolvimento das vacinas. E é uma ideia que surgiu antes mesmo do mundo parar por causa da pandemia. Ela surgiu a partir de 2018, porque foi feita uma grande exposição sobre os 100 anos da gripe espanhola. E aí entendeu-se que esse assunto era um assunto muito interessante antes da pandemia. É que a gente demorou um tempo para desenvolver e amadurecer a ideia. E aí a pandemia só deu forças para a gente concretizar esse sonho, que era fazer um museu sobre vacina aqui no Instituto. Com muita tecnologia, a exposição conta com um cinema 6D, fazendo com que os visitantes possam vivenciar momentos históricos. Tudo isso por meio de educação informal e lúdica, de forma que consiga dialogar principalmente com crianças e adolescentes. A gente dividiu em alguns temas e a ideia é que a gente tenha bastante interatividade, que seja bem visual e que todos os visitantes possam entender como é que as vacinas funcionam. E essa viagem no tempo para entender como elas surgiram já traz junto consigo um alerta para que a população se vacine contra diversas doenças, muitas que inclusive já foram erradicadas. Atualmente, o calendário nacional de imunização oferece 15 vacinas. Fato é que nós nunca estivemos tão perto delas como agora. E o museu é uma ótima oportunidade para entender todos os processos. Então anota aí direitinho para fazer uma visita ao museu. Ele está localizado na Avenida Vital Brasil, número 1500, em São Paulo, no bairro do Butantã. O museu funciona de terça a domingo, das 9 às 16 horas. Os valores dos ingressos estão disponíveis no site do museu, www.parquedaciencia.butantan.gov.br. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até lá!